De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia no país. O problema prejudica a saúde, mas tem tratamento, hein? A gente vai chamar agora o repórter Lucas Moura, que vai trazer mais informações sobre este tema. Lucas, realmente o sono prejudica muita gente, né? Boa noite para você. Com certeza, Gilvan. E os números, eles de fato impressionam. 7 em cada 10 pessoas possuem algum tipo de doença ligada ao sono. Entre essas doenças está a insônia. Eu converso agora com Alan Chester, ele que é neurologista, está aqui conosco. Doutor, importante a gente falar sobre a insônia. Muita gente trata, às vezes, como se fosse algo normal, mas não é bem assim. Pode acender um sinal de alerta. Boa noite para o senhor. Boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa, boa noite, Gilvan. Né? Então, todas as vezes que eu tenho insônia eu devo me preocupar? Não necessariamente, mas se essa insônia passa a ser muito frequente, então se você tem pelo menos 3 episódios por semana, por um período superior a 3 meses, aí sim realmente você deve buscar ajuda, auxílio médico. E como é que funciona então nesse auxílio médico? Existe um tratamento? Como é que funciona o tratamento? Acho que a primeira coisa é a gente saber exatamente de onde está vindo a insônia, né? Então a insônia pode ser um sintoma isolado. Existe uma regra bem simples, chamada regra dos 3 P's, onde você tem fatores predisponentes, que são os fatores genéticos, esses a gente não muda, os fatores precipitadores, que são assim fatores de estresse. Então a pandemia funcionou como um grande fator de estresse recentemente e que ocasionou, né, episódios de insônia em várias pessoas, e os fatores perpetuadores, que são as condições que fazem o indivíduo trabalhar de forma mais difícil com esses precipitadores, e aí a insônia acaba cronificando. E aí quando você tem um quadro superior a 3 meses, provavelmente você tem uma outra doença que perpetua essa insônia, como um quadro depressivo, por exemplo. E aí, doutor, dentro desse contexto, é importante frisar que a pandemia agravou os quadros de insônia, né? Ou até aumentou o número de casos. Sem dúvida, Lucas. O que acontece é que sim, nós precisamos de marcadores, né? Então, quando você acorda, você sabe exatamente o que você vai fazer. Da mesma forma, você tem que ter esses marcadores para o período da noite. Então, assim, você sabe que horas você vai sair de casa, que horas você vai chegar em casa do trabalho e qual vai ser a sua programação para o seu sono. A pandemia fez com que muitas pessoas trabalhassem em casa, né? Então, a gente passou a viver no processo de isolamento social. E isso fez com que esses marcadores tenham sido perdidos. Então, muitas pessoas desenvolveram insônia também por conta disso. Além do fator estresse, da perda dos familiares e todo o processo negativo que a pandemia trouxe. O senhor falou sobre as doenças que podem estar ligadas aos quadros de insônia. Nesses casos, o ideal é tratar a doença e a insônia será tratada por consequência. Perfeito. Então, assim, na insônia a gente tem tantos medicamentos que são usados para outras doenças, por exemplo, tem medicamentos usados para hipertensão que podem causar insônia, medicamentos que são usados para transtornos de déficit de atenção, por exemplo, que podem causar insônia. E existem doenças específicas, particularmente as doenças psiquiátricas, que podem ter insônia nos seus componentes. Então, assim, o transtorno de ansiedade, a depressão, e existem doenças intrinsecamente relacionadas ao sono que causam insônia, como a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que talvez seja mais comum. Se o senhor pudesse dar uma dica para quem está com insônia agora em casa, pessoas que estão em casa agora e que sofrem com insônia rotineiramente, de mudança de hábito talvez, ou de adoção de novos hábitos, que dicas seriam essas? Se você sofre de insônia de forma pontual, tentar descobrir quais são esses gatilhos e tentar evitá-los, trabalhar melhor isso. Se você tem insônia recorrente, como eu falei, por mais que 3 meses, mais que 3 dias por semana, talvez você precise realmente de ajuda médica. Mas existem alguns marcadores interessantes, sabe, Lucas? Então, assim, evitar ver televisão à noite, né? Fazer com que seu quarto seja um ambiente adequado para o seu sono. Se você faz atividade física, e fazer atividade física é importante, evitar no período noturno, evitar bebida alcoólica, fazer com que sua noite realmente tenha um marcador, exista um processo de adequação para que você possa dormir de forma satisfatória. Doutor, obrigado pela sua presença e participação. Gilvan, volto contigo. Excelente a orientação do doutor Alan, que entende do assunto realmente. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, doutor Alan. Um grande abraço. Olha,